Quando anunciado o decreto, o próprio governo, né, Haddad e Lula, né, dizem que esperam arrecadar tantos bilhões com esse aumento de alíquota. Aí entra a extrapolação do poder executivo. A partir do momento que o presidente da República e o ministro da Fazenda admitem que aumentaram a alíquota de um tributo de natureza, né, regulatória para arrecadar, eles estão invadindo a competência do Congresso Nacional. Porque só o Congresso Nacional pode mudar a natureza de um tributo. Então, se eu quero que o tributo deixe de ter a função de regular para ter a função de arrecadar, de fazer caixa para o governo, eu preciso mandar um projeto para o Congresso Nacional e o Congresso precisa aprovar. Se eu admito que estou aumentando uma alíquota de um tributo que foi feito para regular, para arrecadar, eu admito que estou extrapolando as minhas funções, né? Então, o argumento do governo no Supremo é o seguinte: olha, o governo tem o poder de baixar e de subir a alíquota quando quiser, porque não é um tributo arrecadatório, né? E o Congresso Nacional, portanto, derrubou um decreto que estava regular, legal, constitucional, dentro das balizas da lei. Qual que é o argumento do Congresso Nacional? Olha, o próprio governo admitiu que aumentou para arrecadar, e isso é ilegal. O governo não pode utilizar IOF para arrecadar. IOF é feito para regular. Então, só para vocês entenderem exatamente a discussão que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos ver a resposta do Hugo Mota. Hoje temos um Hugo especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara do... Isso é um recado claro para o PT, né, que é o fundador do discurso do nós contra eles. Fala-se muito hoje na imprensa, né, da polarização, do ódio na política, fomentado pela extrema-direita nas redes sociais, mas quem começou a demonizar todos os seus adversários e a dizer que os únicos bem-intencionados eram eles e que todo o resto é escória a ser eliminada, esse discurso foi fundado pelo PT. Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Tá, isso daqui parece uma boa medida do jeito que ele está explicando, mas é uma medida horrorosa, tá? Na realidade, o que foi feito pela Câmara dos Deputados, né, numa tentativa do Congresso Nacional salvar suas emendas e acabar com o discurso do governo de que não dá para pagar os deputados do Centrão e da base do governo porque está faltando dinheiro, está faltando ajuste fiscal, o que o Congresso Nacional aprovou? O poder do governo antecipar receitas, né? Antecipar as receitas da exploração do petróleo. Só que nessa antecipação, o governo vai arrecadar menos do que se ele arrecadasse no tempo correto. Qual que é o problema? Arrecadar no tempo correto significa deixar governos futuros arrecadarem. Então, por mais que eles estivessem arrecadando mais se eles não antecipassem essas receitas, não seria para o caixa do governo do PT. E o Congresso Nacional aprovou isso. Então não é lucro nenhum, porque eu ouvi algumas pessoas falarem até, pô, mas você votou contra a medida provisória de privatização, de você poder vender petróleo e etc. Não tem nada disso. Na realidade, os outros governos receberiam mais dinheiro do que o que foi antecipado para o PT agora. Vamos lá. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país.
E sobre o pessoal que falou na imprensa que você é morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Isso aí é papinho furado de centrão. Mas enfim, o que realmente importa do vídeo é que para um parlamentar do Centrão, como é o caso do presidente Hugo Motta, vocês devem se lembrar da natureza do Centrão, né? Que é o contrário do que ele acabou de falar, que é não ter posicionamento mesmo. E evitar polêmicas, evitar brigas, evitar qualquer tipo de embate, qualquer tipo de confronto, porque a eles não interessa o confronto, a eles interessa levar obras para os seus redutos eleitorais. Ideologicamente, né, não dá voto para eles entrar em qualquer embate que envolva divergência e divisão de mundo. Né? Coisa que é basicamente todo o meu posicionamento, né? Para defender as minhas ideias, eu necessariamente preciso entrar em confronto com aquelas pessoas que discordam delas, inclusive o governo federal, que é a lógica contrária do Centrão. O que eu quero dizer com isso? Para um deputado como Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, chegar neste tom contra o governo, que óbvio, para você que está acostumado a me ver, esse é um tom baixíssimo em relação ao governo. Mas para um deputado do perfil dele, na posição que ele ocupa, esse nível de tom de hostilidade contra o governo é um nível bem acima do normal, bem acima do usual. A boa notícia dessa briga, desse confronto, é que isso significa que muito provavelmente o governo terá vida difícil em aprovar as suas matérias, principalmente de aumento de imposto, todas elas já, né, no rumo de tramitarem no Congresso Nacional, principalmente a medida provisória que promove a tributação no crédito para o agronegócio, no crédito para o setor imobiliário, para quem quer construir, comprar, alugar uma casa, né, um prédio. Então, eu fiz esse vídeo justamente para trazer essa informação para vocês e para mostrar que a lua de mel, né, entre o presidente Hugo Motta e o presidente Lula acabou mais rápido do que esperado.